Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É muito bom ter a audiência de vocês aqui, muito bom ter vocês conosco, muito bom ter vocês participando dessa nossa jornada de podcast Pode Contar Sua História. Que nós pretendemos nesse bate-papo e nessa temporada contar histórias que nos inspiram, história que pode servir de orientação para a nossa vida, pode servir de inspiração. E eu tenho aqui um grande amigo e uma pessoa que me inspira muito, Elias Awad. Edson, olha, então se é para inspirar as pessoas, vamos trocar de lugar. Você tem que sentar aqui, eu tenho que sentar aí. Eu que tenho que perguntar, com certeza. Você sabe o carinho que eu tenho por você. Tua história é linda, maravilhosa, realmente inspira, motiva, transforma e é um grande exemplo que nós estamos precisando hoje, né? Bons exemplos. A gente inverteu os papéis, né? Todas as vezes você me entrevista, algumas vezes você já me entrevistou, nós invertemos o papel, hoje eu vou entrevistar você. Eu sou preparado para perguntar, não para responder, então vamos ver como é que eu vou me sair aqui. Elias, como você sabe, esse é um podcast que nós estamos trazendo os amigos, pessoas que realmente a gente admira, pessoas que têm uma história para contar, pessoas que podem servir de exemplo para outras pessoas, para compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua jornada, da sua experiência, né? E você hoje é certamente o maior produtor de biografia do Brasil. Obrigado, Edson. Eu não conheço ninguém nem próximo de você da quantidade de biografias que você já escreveu. Quantos biografados você tem? Eu agora escrevo meu 38º livro, né? Realmente, Edson, infelizmente algumas pessoas, elas escrevem biografias como, por exemplo, está ligado a uma televisão, a uma rádio, ou algum, né, ao meio de comunicação e aproveita uma brecha para fazer isso. Eu realmente, quando eu entrei na área de biografias, foi 2002 para 2003, realmente eu defini que aquilo ia ser o meu core business, né, como o pessoal chama, né, a minha principal atividade. Tenho outras, faço palestras, participo também de eventos, faço vídeos, né, biográficos e tudo mais, né, mas apresento programas e você me deu a honra de participar do Filó na Rádio Cultura, mas realmente, né, as biografias são aquilo que me encantam, é o meu amor, né? Eu vivo para isso. Legal, Elias. Eu vou chegar na biografia, a gente vai chegar nesse momento, porque esse é o momento que você viu. Quero falar, inclusive, do programa da Rádio Cultura, o Filó, que também é um programa de entrevista, de podcast, para falar um pouco, de falar um pouco da vida também, né? Estive lá contigo, assim como nós já fizemos um programa de YouTube. Eu quero até também entender um pouco esse mundo. Na pandemia, você teve uma contribuição muito grande para a saúde, entrevistando médicos, entrevistando pessoas ligadas ao Covid, certo? Você sabe que tem aquela piada, né, que do galo, né? Falou, eu quero comprar um galo bom, né? Falou, vendeu, aí o galo entrou na briga lá e mataram o galo. Pô, não falei para um galo bom. Falei, não, você devia pedir um marvado, né? Eu te vendi o bom, né? Então, em casa, o bom sou eu, mas a marvada é minha mulher, né? Porque a Lúcia, porque ela é uma cientista brilhante, PhD e tudo mais. E quando surgiu a pandemia, Edson, ela falou, Elias, vamos fazer alguma coisa para orientar as pessoas que estão muito perdidas. Vacina, remédio, enfim, ninguém sabia para que lado correr, né? Fica em casa, não fica e tudo mais. Então, realmente, como você falou, né? Obrigado pela citação, nós criamos o Especial Saúde, justamente paralelamente ao Biografias, que você também me deu a honra de participar. Então, ali, semanalmente, a gente entrevistava, né, médicos, cientistas, trazendo um pouco das novidades em relação à pandemia. Você sabe que eu me retroalimentei muito das informações daquele seu programa durante aquele período, feliz. Porque nós também estávamos naquele turbilhão de mudanças, de entender como é que era, a quantidade de informações muito grande, eu não sabia exatamente para... Aí como eu conheço e sei da competência da sua esposa, sei de onde que ela vem e o caminho que ela trilhou, falei, aqui você tem realmente uma base científica para tomar as decisões, né? Olha, Edson, de ouvir isso, né, de você, né, com a tua representatividade, já mostra que tudo que a gente fez valeu a pena, né? Porque, pô, eu vou virar um best-seller lançando livro. Eu falei, não sei, se você mudar uma vida, né, você já cumpriu o teu papel. Então, eu fico muito feliz que você realmente tenha tirado um proveito daqueles programas. Elias, mas vamos voltar lá, vamos começar, né?
antes de ser biógrafo, antes dessa sua atividade atual, você começou Primeiro, você é descendente de... Awad vem de libanês, de sírio? Isso, de libanês, de árabes, né? Árabes. E meu pai nasceu meus avós nasceram, né? Lá eu tenho 3 avós libaneses, um sírio, né? O avô materno, e meu pai nasceu no Líbano também. Então, toda a minha descendência vem... Seu pai veio para cá como migrante, como para comércio, para fazer... Naquela época o pessoal vinha muito para fazer mascate, né, para vender coisas. Exatamente. Aliás, você sabe que o embaixador do Brasil, né, do Líbano, do Brasil, me contou uma história fantástica, né? Todo turco, né? Falou assim, lá no mundo árabe, eu quero ir para a América, né? Mas quando eu falava América, o objetivo era América do Norte, né? Quer ir para a América? Tá bom, então você vai para a América. De repente chegou aqui Brasil, né? Então, meu pai foi um dos que veio aqui pro Brasil. E Edson, impressionante. Ele trabalhava com o que, Elias? Meu pai veio aqui, ele iniciou na área do comércio, depois ele se fundamentou, né, se consolidou na área de importação e distribuição de filmes para cinemas, né? Na época que o cinema era então o você já grande nasceu objetivo. no meio cultural. Já vim nessa linha, né? Então, realmente foi isso. E meu pai é interessante, ele morou em México, Estados Unidos, né? Enfim, falava vários idiomas, enfim, né? Um perfil bem daquele que migra, né? Daquele que onde vai, aprende rápido e tudo mais, né? Mas você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo. Você é classe média? Nasceu classe média? Sim, classe média. Se formou aqui, estudou aonde? Eu estudei, ainda nos colégios públicos, né? Que era o grande objetivo. Pra vocês terem uma ideia, né? Você tinha o vestibular para entrar na faculdade, mas tinha o vestibulinho para entrar na escola pública, né? Tal era o nível, né? De alto nível de qualificação, né? De aprendizado. Então eu fiz, até o ensino médio, fiz em escola pública. E depois, então, aí prestei vestibular e tudo. Né, E foi trabalhar na Votorantim? Me formei. O ano que eu entrei em administração, de 17 para 18 anos, entrei na PUC. Aí eu tive a oportunidade de iniciar no Grupo Votorantim, né, com o nosso monstro Antônio Hermílio de Moraes, né, na área de siderurgia. Esse merecia ser biografado, né? Puxa, eu perdi essa biografia. Cheguei tarde. Infelizmente, demorei para achar a porta. Quando eu bati, abriu a porta, infelizmente o doutor Antônio já estava num processo de doença avançado e tudo mais. Aí, um grande patrono da beneficência portuguesa no Brasil. Muito, né? Muito. 6 horas da manhã eu já estava circulando ali, né? Ele é um grande trabalhador e tudo mais, né? Sabe, teve uma contribuição para a beneficência portuguesa, para o sistema de saúde no Brasil, absurdamente grande. Verdade. Realmente ele dirigia a beneficência como dirigia o Grupo Votorantim, com a mesma vontade, com a mesma garra, viu? Bom, mas aí você fica lá por um tempo, mas não é essa a sua vocação. Não, fiquei 6 anos lá, Edson, tive 6 promoções, não tinha mais para onde crescer. Com 24 anos eu já estava... Sabe aquela de morder o rabo, que você fica dando volta e não consegue, né? Querer achar o rabo e não consegue. Então, eu falei com o meu diretor, né? Falei, seu Roque, né? Galimberti, um homem um grande líder, né? Um homem que foi meu pai profissional na área administrativa. Falei, eu estou com 24 anos, não tem mais para onde crescer aqui. Já estou direto encostado no senhor, né? Eu saí, né? Rodei, abri mercado de zinco, Zamac, óxido de zinco, enfim, todas as áreas, né? E não tem mais para onde crescer. Ele falou, não, mas meu filho, você tem que esperar uns 15 anos para ser gerente. Eu falei, não tenho 15 anos da minha vida para dar para Votorantim. Me perdoa, então, por favor, eu quero sair. Enfim, fez um acordo lá, me desligou. E eu pus na minha cabeça que eu ia ser repórter esportivo, né? E é curioso isso, Edson, porque muitas vezes a vida, né, a infância em especial, ela dá mostras daquilo que você pode ser no futuro, né? Mas a gente, muitas vezes, põe um tapume aqui e não enxerga. Então, olha só, quando eu era criança, eu jogava futebol de mesa, futebol de botão, futebol de botão. Aí ficava com uma caneta Bic lá, né? Acabava o primeiro tempo, ia entrevistar o jogador, enfim, já estava, né, com uma tendência da área esportiva, né? E eu adorava escrever, né? Eu tive uma professora de português, a Dona Yara, que para mim foi, enfim, eu já valorizava, né, a Dona Yara, mas anos depois eu dei um valor ainda maior, né? E graças a ela,
eu consegui criar assim, uma objetividade, um texto objetivo, crescente, né? Que eu entendesse, mas que as pessoas também entendessem, né? E eu gostava também nas aulas de expor os trabalhos, enfim, ou seja, né? Já estava tudo mostrando. Já tinha vocação. Vocação. Mas eu fui para a área administrativa, né? Mas depois, por essa correção de rota, então Você veio para o mundo esportivo. Aí você foi fazer jornalismo? Sim. Primeira coisa que eu fiz, porque o jornalismo eu levaria pelo menos 2 anos e meio para fazer, porque eu ia eliminar algumas matérias, como né, a área de humanas, né, como administração. Então eu precisava já entrar no microfone ontem, né? Então eu fui fazer um curso de locução no Senac. Profissionalizante, né, que dá o DRT e tudo. Então, esse era um curso de 2, 3 meses. Eu fiz e já tinha, né? Então... Já podia trabalhar. Trabalhar em microfone. Né? Mas aí você foi direto para o jornalismo esportivo? Fui para o esportivo. Já nasci no esportivo. No rádio ou na TV? Inicialmente, eu criei um jornal, né? Eu produzi um jornal que depois virou uma revista. Porque, assim, às vezes, Edson, quando você está no meio da muvuca, você não tem uma visão clara, né? Então, o ideal é que você dê uns passos para trás para ter um ângulo melhor de visão daquilo. E o que eu fiz quando eu recuei um pouco? Eu vi que no futebol, já estava todo mundo infiltrado no futebol. Mas aí, basquete, vôlei, atletismo, natação, tinha 100 modalidades que não tinham a cobertura, né? Enfim, uma cobertura digna. Então, eu optei, embora já assim, vivesse, todos nós somos um pouco de técnico de futebol, entendemos tudo, né? Mas sempre adorei futebol. Eu entendi que o meu melhor caminho seria iniciar nas modalidades, na época, chamadas amadoras, né? E hoje são olímpicas, né? Então, eu estudei 100 esportes, 99 esportes, né? E deixei o futebol de lado, né? Certo. Então, graças a isso... Mas aí você foi fazer, dentro disso, você foi fazer um jornal por conta própria disso aí? Comecei um jornal esportivo chamado Esporte Sensação, que depois virou uma revista, né? Então, o Brimo precisava vender anúncio, né? Precisava produzir e vender anúncio. Você saía vendendo anúncio? Tudo. Saía vendendo anúncio de porta em porta tal. Às vezes eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu pensava comigo mesmo, falei, mas eu estou entendendo que eu estou feliz, que esse é o meu caminho, que eu preciso ir. Até que a Rádio Gazeta abriu uma programação, né? Um pouco antes da CBN, que era a rádio que toca a notícia, ela nasceu como rádio que pratica esporte. E aí, na Olimpíada de Barcelona, em 92, o Brasil, com futebol, não se classificou. E precisava de um louco, né? Que falasse de todos os esportes, judô, tal, né? Porque o futebol não estaria lá. E aí eu tive, então, né, uma grande possibilidade. Eu já tinha iniciado um programa lá, mas o espaço, assim, escancarou. E aí, de lá, rapidamente, a Bandeirantes queria também alguém que tivesse um perfil do futebol, mas que também entendesse de todos os esportes, né? Então, aí, rapidamente, da Rádio Gazeta, eu já cheguei na TV Bandeirantes. Aí foi onde eu me consolidei mais. Aí você trabalhou na época que a Band começou forte no esporte, com o Luciano do Vale, com essa galera toda. Exatamente. E com esse perfil, né, de fazer todos os esportes, né, Edson, porque ali realmente o Luciano foi um grande empreendedor, né, além de um gênio, o maior de todos, né, difícil, eu acredito, por mais que a gente tenha nomes expressivos, né. Sabia que o Luciano trabalhou em farmácia? Ele foi meu colega de profissão. Não, eu trabalhei numa farmácia que tinha a ficha de registro dele, em Campinas. Em Campinas, exatamente. Campinas. Que legal. Então eu vou te contar outra. Que eu fui gerente dessa farmácia. Você está brincando. E ele tinha trabalhado lá, mas na época ele já estava no esporte, já tinha um nome no esporte. Ele já tinha feito as consolidadas. Eu vim para cá, eu falei, eu não posso esquecer de contar isso pro Edson. Eu também trabalhei em farmácia. Meu tio tinha farmácia, ele montou uma farmácia na Brigadeiro com Maitá. E depois montou outra na Brigadeiro com a Jaú. E montou mais 2, irmão da minha mãe. E eu adorava, eu ia direto lá, eu ainda era pequeno, né? Mas eles me usavam, né? Hoje daria processo, né? Porque ele me punha no caixa pequenininho, que era o cara que mais empurrava cibalena, tudo de troco, entendeu? Hoje você seria processado. Hoje processado.
Mas, nossa, eu vivi farmácia, né? A farmácia tem um aroma específico dela, né? Tem. Então, eu não sei se é porque a gente acostuma, hoje até nós estávamos conversando num outro momento sobre aroma, né? Sobre olfato. Eu não sei se é porque a gente acostuma, eu não consigo sentir mais, mas a farmácia, para mim, antes de eu começar a trabalhar em farmácia, eu era muito novinho, comecei muito novo, né? Farmácia, mas a farmácia tinha cheiro de medo. De medo. É por causa que acho que a gente lembrava das injeções, né? Exatamente. Vamos voltar para o Luciano aqui, que eu te interrompi. Imagina. Aí você foi trabalhar com o Luciano na época, naquele auge que a Band entrou no esporte para valer. Exatamente. A gente fazia boxe, enfim, criou vários ídolos em vários esportes. Paula, né? Enfim, criou até o Rui Chapéu, vocês criaram. Também, o Rui Chapéu. Puxa vida, o Rui Chapéu. Eu jogava na Vida Jabaquara, não sei se chegou a jogar snooker lá. Não, tinha ele virava as madrugadas lá e a gente fazia nas matérias. Maguila, vocês fizeram. Maguila, puxa vida. É que era tudo aposta do Luciano, ele apostava que isso ia dar e investia para que as coisas acontecessem naquele formato. Então, o Luciano, um gênio, né? O que aconteceu? Ele foi buscar dinheiro, né? Um dinheiro que tinha no mercado, mas que às vezes não tinha espaço para colocar, né? Então, foi, puxa, vamos tornar, né, a Band o canal do esporte, né? Que infelizmente, Edson, depois que nós já estava saindo, a própria direção da Band, sabe aquela história, né, do você tirar 1 litro de leite e vai lá e dá um pontapé e derruba o leite? A Bandeirantes quis destruir a imagem do esporte dela. Luciano construiu, então realmente ele trouxe patrocinadores para tudo, vôlei, basquete, o boxe, ele tinha para tudo, né? E diferentemente, né, ele conseguia trazer um dinheiro que não existia, né, no mercado, que só ficava restrito a futebol. Então um gênio realmente que fez isso, fez vários esportes. Olha, hoje dificilmente você conversa com alguém remanescente, um atleta, um técnico, um dirigente, que não seja extremamente grato, né, ao que acontece. Esse vôlei que a gente assiste hoje, aí, vencedor, sempre brigando por pódio, realmente veio dali. Mas você cobriu o futebol também depois? Também, tudo. Ali assim, né, ali se fazia tudo. Aliás, curioso, né, porque eu falo um árabe, né, da vovó, né? O árabe da vovó. E na Copa de 98... Você estava lá? Eu estava lá e Você estava na de 94 94, também. 98 e fiz cobrir 2002 também. Você sabe que proporcionalmente você tem 66% de aproveitamento, né? Você podia continuar, porque depois de lá para cá, você foi 3 Copas, ganhou 2, 66% de aproveitamento. Deixa eu me contratar, deixa eu me levar para lá então. Estou pé quente. Você cobriu 94. 98 e então 2002. Você fez, vamos lá, como assim, grandes marcos para a carreira. Você fez a Olimpíada de 92. Isso. A Copa de 94. Isso. Olimpíada nova. 96 e 2000. 96 e 2000. 3 Olimpíadas e 3 Copas do Mundo. Exatamente. E a de 98, o que aconteceu? Assim, quem que era o técnico da Arábia Saudita? Parreira. Né? Então precisava de um cara, né? Que o inglês era obrigatório numa Copa do Mundo, mas precisava de um cara que tivesse alguma familiaridade com o árabe, né? Então eu cheguei, deixei a mala no hotel, já fui correndo lá para cobrir a Arábia, né? E era curioso porque eu entrevistava, perguntava em inglês para o jogador, mas pedia para ele responder em árabe, né? Para poder fazer, porque para falar no árabe não dava, né? Mas eu entendia bem, né? Então foi assim, foi curioso porque o Parreira estava lá, então já foi uma experiência diferente. Mas naqueles pênaltis lá de 94, você estava no estádio, você estava lá. Com certeza. Meu Deus do céu. Socorro. Aquilo é... Haja coração, viu? Aquilo você não consegue ser jornalista, né? Não dá para ser jornalista, né? Aliás, é muito complicado, assim, envolvendo seleção, né? Porque até a gente estava comentando um pouco antes da gravação. Eu entendi o seguinte, Edson. Não é justo, né? Que você assista uma partida de futebol de 90 minutos, onde um time massacra o outro e perde. Né? Não é justo, mas a graça do futebol é a graça do futebol, como você falou bem, né? Em cima da... Por outro lado, você cobriu a Olimpíada, exatamente o contrário. A probabilidade de dar uma zebra num esporte de alta performance individual é muito pequena, né? Quando você pega, por exemplo, um corredor. Meio que você já tem uma característica, saber que você tem 1 ou 2 ali, que são os máximos, que são os que vão ganhar.
são os que tá claro que vão ganhar no esporte de alta performance, e o futebol talvez tenha essa paixão e desperte essa paixão muito mais por causa disso. Você não necessariamente aquele time que é considerado o melhor ou que é o favorito vai ganhar. Não tenha dúvida, isso acontece muito. Por exemplo, o vôlei, se você, na época, não sei hoje os números, né, mas se gastasse 2 milhões, 2 milhões e meio, você brigava pelo primeiro lugar. Gastou 1.800, vai ser o segundo. Gastou 1,5 milhão, vai ser o terceiro. Então era uma coisa meio, né, contada. Depois, tanto até que fizeram um ranking, né? Então, por exemplo, você tinha, os jogadores tinham uma pontuação, né? Então você precisava fechar o teu time dentro, né, completando... Hoje o esporte americano é muito assim, assim, né? Exatamente. Você pode contratar até um número X de jogadores de acordo com a pontuação, para que você também não crie para que mantenha a competitividade, né? Um equilíbrio, né? Esse desnível. Que, aliás, quando a gente olha no futebol, ele tem muito essa característica de vários favoritos quando começa o campeonato no Brasil. Fora do Brasil, você vai na Espanha, por exemplo, você sabe que ao final do campeonato são 2 que vão ganhar. Você vai na Itália, não tem muito mais do que isso, e assim por diante. Né? O futebol ainda mantém isso, né? Futebol aqui no Brasil, a gente tem uma pluralidade maior, né? Você, como um grande empresário, um grande empreendedor, você sabe que eu acho, assim, cômico chamar o futebol de profissional no Brasil. Cômico. Eu você já viu com certeza, já participou de vários, né, já acompanhou vários esportes, tênis e tudo mais. Aí a gente vê o peso de um profissionalismo, né? De uma exploração de um Super Bowl, uma final de Super Bowl. O que atrapalha é o jogo, né? Porque você tem tanta coisa boa lá, né? Tem show, tem isso, tem aquilo, enfim. Então eu acho que o futebol ainda é muito tacanho, né? Mas o futebol tem acho que talvez exatamente por causa disso, dessas coisas todas que acontecem, que tem essa paixão. E o futebol retroalimenta uma quantidade de profissionais assim absurda, né? Sem dúvida. Com os tempos de YouTube agora, então, é muito mais. O que tem de youtuber que vive de comentar o futebol, que vive de acompanhar um time, que vive de criar o fã-clube, negócio inacreditável. O futebol é incrível, acho que é por isso que ele é tão apaixonante. Mas você teve, então, essa possibilidade de olhar sobre o piso do esporte, as duas vertentes. Uma do futebol, que é paixão, e outra do esporte de alta performance, que é a Olimpíada. Não tenha dúvida, sem dúvida. E você sabe, e a Olimpíada tem um tem lado bonito. Algum fato marcante? Alguém assim do Brasil que ganhou uma medalha que você se lembra da Olimpíada, assim, que foi diferente daquilo que você... Várias situações, né? Mas a Olimpíada, ela traz algo, Edson, que é muito, assim... Por exemplo, cobrir Copa Olimpíada. Por quê? Porque você tem vários Pelés, vários Messis, né? Em 30 modalidades, né? E o que você vê de muito lindo, né? Por exemplo, é bem capaz de um atleta cair, se esborrachar e quebrar a perna e o outro parar para socorrer. Né? Esquecer a disputa da medalha, né? Ou seja, são coisas que a gente acompanha, né? Situações, emoções que a gente vive no esporte olímpico que o futebol não dá. Né? Aliás, infelizmente, o futebol, né? A gente acompanhou também recentemente umas fatalidades, né? O futebol traz esse lado, né? Do fora do gramado, do fora do estádio, às vezes da própria confusão. Da paixão. Da paixão. Tá. Mas aí você cobre uma Copa de 92, terceira Copa, certamente consolidado como jornalista. Totalmente. Consolidado. Totalmente. Se você quisesse, você estaria... O Elia Júnior, que é da Band hoje, que faz o programa de esporte aos domingos, era teu colega de trabalho. Com certeza, um amigão, uma pessoa, um ser humano incrível, né? E realmente, com quem trabalhei na Band, trabalhei no SBT também, né? Que foi minha última emissora. Tava assim, mas o que acontece? É uma passagem até, assim, trágica, mas acaba sendo curiosa, né? E por um certo ponto divertida. 11 de setembro de 2001, eu estava cobrindo Santos, né? A apresentação do técnico, né? De repente, na época ainda se usava o Walkman, né? Lembra? Né? Então, enfim, né? Um amigo do lado estava com o rádio e falou: pessoal, vocês não acreditam, um avião entrou no meio de uma torre gêmea. Eu já estava assim, né? Por aqui com o esporte, não aguentava mais, né?
E eu estava vendo o que acontece. Eu falei, pô, eu estou brigando para saber se amanhã com a camisa 10 do Palmeiras vai jogar o João ou o Pedro. E aí, né? Se jogar o Pedro, vai mudar o quê? Muda o dólar, né? Aumenta a commodity, enfim, né? O que muda isso? O PIB, né? Então eu estava vendo, já que eu estava fazendo uma coisa, muito preocupada com uma coisa que no contexto não tinha o valor, né? Que, enfim, que se precisava. Aí quando eu vi aqui, eu falei, meu Deus, você mudou o mundo, né? Liguei para a redação. Eu falei, Arthur, que era o meu chefe, Arthur, aconteceu o seguinte, ficamos sabendo aqui que um avião entrou numa torre gêmea, ou seja, né, mudou o mundo e eu estou saindo para fazer jornalismo. Ele falou, fica aí que o Cabralzinho vai dar entrevista. Você lembra do Cabralzinho? Não me lembro. Então, foi o que eu pensei, quem conhece o Cabralzinho no dia 11 de setembro, eu aqui parado, né, o mundo preocupado por eu esperando o Cabralzinho. Aí eu falei, não dá mais, não posso mais fazer isso porque eu estou fazendo mal para mim mesmo, né? Se eu continuar no esporte, eu vou fazer um mal para mim mesmo. E aí, simultaneamente, né, acontece um acidente maravilhoso, um acaso, né? Eu acho que o acaso, né, às vezes, né, traz coisas interessantes. E para mim foi um acaso, uma coincidência de fatores, que eu estava já pensando em escrever um livro, e por acaso alguém me procura, né, procura minha esposa, que tinha feito um livro científico numa editora, e eu comentei com a editora e o amigo que era médico ligou para ela e ela perguntando de um jornalista e ela falou, tem um marido também, enfim. Quando eu fui ver, eu estava ao lado de um médico, né, que era amigo, né, íntimo de um empresário chamado Samuel Klein, que era o rei do varejo, né, fundador da Casas Bahia. E ali ele falou, olha, esse empresário quer escrever uma biografia. Eu falei, meu Deus, olha, agora ferrou, hein? Vendia zinco, né? Aí fui cobrir futebol, agora estou fazendo biografia empresarial. Mas aí, Edson, tudo começou a clarear, né? Bom, eu nasci num berço, né? Meu avô tinha loja na 25 de março, nasci num berço, né, comercial, de varejo, né? Nasci com varejo né, que você sabe o que é o chão da loja ali, né? Aí fui estudar administração de empresas para entender uma empresa. Trabalhei numa empresa, trabalhei na área comercial. E fui ser jornalista, fui ser repórter para aprender a perguntar, para tirar o que as pessoas tinham de melhor, né? Para transmitir. Ou seja, eu estava me preparando para aquilo tudo. E aí, quando eu fui ver, eu estava sentado na frente do homem, tremendo, nas pernas tremendo assim. Ele falou, Elias, quanto maior o problema, maior a oportunidade. Eu falei, puxa, eu tenho um baita problema aqui, né? Que é não estragar a história desse homem. Mas, né? Olha a oportunidade que ele me abre. Então, sou muito grato a ele, porque realmente ele mostrou a mim, né, que eu tinha capacidade de biografá-lo, né? Coisa que naquele momento eu mesmo duvidava, né? Tá, e aí você vira biógrafo, você vai para essa jornada, e aí você falou que escreveu 38 livros, você sabe total de biografados mesmo que você tem, quantas pessoas são no total? Porque, por exemplo, do seu Mário, eu estou aqui com um livro. Sim, é. São 3 livros. Isso, exatamente. Depois a gente fala um pouquinho do seu Mário aqui. Biografia em torno de 30, mais ou menos. 30 pessoas. E aí eu tenho alguns livros didáticos também, que eu escrevi, fui professor e tudo, né, na área do jornalismo. Então, umas 29, 30 biografias. Né? Tá, sempre empresários. Não, tem o Oscar, né? O Oscar veio da paixão, né? Né, ele era uma pessoa muito querida, né? E aí surgiu essa possibilidade e eu fiz o Oscar Schmidt, mas também é o livro para o mundo corporativo, né? Para o mundo corporativo. Trazendo um pouco da história dele, né? Enfim, para que as pessoas tirem lições de liderança e tudo mais, né? De time e tudo mais, né? Todos os livros que você escreveu, ele tem essa pegada corporativa de você trazer a história da pessoa, do empresário ali, do investidor, mas também contando um pouco da história da própria empresa, a jornada da própria empresa. E você falou bem, é da pessoa. Né? A pessoa, ela é filha, é pai, é marido, é vizinho, é amigo, é empreendedor, né? É empresário, é empregador. Então, todos esses papéis que você, entre aspas, né, desempenha na sociedade, eu trago para o livro. Né? Então, porque justamente para as pessoas entenderem, né, que, sabe, você está aqui liderando uma mesa com 30 executivos, né, olhando para você e falando, e agora, o que a gente faz, Edson, né? Mas daqui a pouco você é o pai, né, que está lá, está cuidando da mamãe, enfim, né? Tudo. Então eu quero trazer todos esses aspectos, Edson, por isso que são mais de 100 horas de entrevistas com o biografado. Quando você vai vai biografar alguém, você faz uma imersão na vida dessa pessoa.
Totalmente. Eu convivo com ele, né? Convivo e assim, Deus tem me dado esse presente de ter realmente biografado, né, alguns dos principais empreendedores brasileiros e me tornado assim, eu até brinco, Edson, eu digo que eu sou o cara mais bilionário, né? Logo eu vou estar na Forbes, porque eu herdei o maior patrimônio que essas pessoas têm, que é a história de vida. Não é carro, não é casa, eu não estou sendo hipócrita, não. Mas realmente o que mais, né, forte eles construíram e deixam aqui, né, é uma história de vida. Eu te conheci a partir desse livro, né? Eu já tinha lido outro livro seu, mas não te conhecia ainda, outra biografia, porque, aliás, eu sou apaixonado por biografia. Talvez isso nos aproxima bastante, porque a biografia é uma coisa que te inspira, né, muitas vezes, ou também, muitas vezes, também te mostra o que não fazer. Exatamente. O que não fazer. Mas você é brilhante, né? Você já mostra, pega tudo que tem de bom, te né? mostra o que não fazer. Exatamente. Porque, tem livros que, às vezes, a forma que a empresa coloca que ela prosperou não é o jeito que eu gostaria de ter uma empresa. Então, você olha assim e fala assim, não é isso aqui que eu quero, né? O seu Mário é uma pessoa inspiradora em relação a sua simplicidade, seu jeito de ser, a forma que ele cuida das empresas dele, a forma que ele cuida da própria cidade onde ele mora, né? É uma pessoa muito inspiradora. Eu já te conheci através do seu Mário, porque eu conhecia seu Mário, mas é um livro que eu gosto muito, até porque tem muito a ver com o que nós fazemos aqui, é este daqui. Maravilha. Do Zé Haroldo, né? Ele é da cooperativa. Conta um pouco da história deste empresário aqui, deste empreendedor. Aliás, Edson, eu adoraria que um dia a gente pudesse marcar um encontro de vocês, viu? Porque há uma sintonia de comportamento ético, de postura, né? Do reto, né? Enfim, que é brilhante. Eu gostaria muito realmente que a gente pudesse um dia aproximar vocês para um bate-papo. A Coama, assim como você, né? Ela entende que se muita gente empurrar pedra para o mesmo lado, ela vai movimentar. Mas se um empurrar para lá, outro para cá, e para o lado ela não vai, né? A Coama é a maior cooperativa agrícola, acho que da América Latina. Hoje. E ela nasceu ali no interior do Paraná, não vou me lembrar. Foi em Campo Mourão. Campo Mourão. Está próximo ali a Maringá, mais ou menos. E ela nasceu exatamente da força da agricultura familiar ali, das pessoas se juntando e fazendo o que eu chamo aqui de prosperidade coletiva, de se juntar todo mundo, e hoje é uma potência absurdamente grande. Exatamente. E assim, e às vezes a consolidação de uma cooperativa, Edson, ela sofre, né, justamente em função de outras cooperativas, né, que foram mal administradas, né? Então, ali mesmo em Campo Mourão, você mas outra cooperativa, né? Lembra daquela, né? Enfim, que não deu certo. Então, você tem que vencer também, né? Além de toda a tua ideologia, tem isso, né? Tem. E aí, no nosso caso, não é muito diferente. Aliás, o cooperativismo, ele nasce muito no meio agrícola, depois hoje ele se expande, ele está em todos. Hoje a grande força do cooperativismo está no setor bancário, né? Sim, que hoje eles também têm uma cooperativa. Setor bancário, Sicredi, enfim, todas essas cooperativas de crédito que se consolida como um setor importante. Você tem hoje vários outros modelos de cooperativa, mas ela nasce especificamente da migração para o Brasil, principalmente das famílias europeias, né? Sim, uma característica muito grande. E o associativismo é muito disso. A única diferença é que quando nós surgimos como associação é que nós não tínhamos a possibilidade de ser uma cooperativa por uma questão jurídica, né? Então nós nos juntamos em associação, porque são associações de empresas, e a cooperativa são associações de pessoas, pessoas físicas. Exatamente. Né? Inclusive, a Coama, não sei se todas as cooperativas são assim, tem um poder de voto 1-1, né? Exato. Independente da quantidade do seu tamanho, da sua participação, você tem um pequeno agricultor. Quantitativo, não qualitativo. Perfeito, é isso mesmo. E o seu José Haroldo, ele é o presidente, a família é fundadora. Qual que é a história dele? Então, o doutor Haroldo Galassini, ele se formou na engenharia agrícola, né? E ele trabalhava para uma entidade ali, né?
E quando ele foi convidado, então, né, para montar a Coamo em 1970. E aí ele falou, olha, eu preciso ter um salário, eu não posso, porque o trabalho aqui é voluntário, né? Eu não consigo. Então aceitaram com que ele continuasse na empresa, né, no emprego público dele, mas que ele fosse um gerente, né, um convidado para gerir, como se fosse um cargo, né, de participativo. E ele topou então, mas ele presidia, né? E até que em 75 o antigo presidente, né, faleceu e ele então foi levado ao posto de presidente. E de lá para cá, Edson, ele se manteve na presidência, nós atualizamos essa segunda edição do livro, até 2 anos mais ou menos, e sempre com votações, como você disse, né, muito bem, com votos unitários, né, e sempre venceu, né, por aclamação. Né? Por aclamação. Então, ele se manteve por 50 anos numa presidência, né? Eleito pelos próprios cooperados. Né? Exatamente. E é impressionante. E a prosperidade que ele trouxe para aquela região é absurdo. Porque hoje a Coama é um laticínio, é uma fábrica, é uma indústria do agronegócio. Né? Não é só silo e coloca grão aqui. Ele transformou os grãos, né, numa indústria de café, de farinha de trigo, de banha, de margarina, ou seja, né, ele multiplicou aquilo, né, que foi para a indústria, que é uma parte rentável. Né? E além disso, assim, as exportações, colocou na bolsa de Nova York, ou seja, o Dr. Haroldo realmente ele revolucionou de uma forma, né, que faz com que realmente as pessoas os associados, né, tenham nele um grande líder. E há 2 anos ele foi para o conselho e criou então a primeira... Agora, só te contar uma rápida. Biógrafo tá sempre ligado, não desliga, né? Aí eu fui, numa das convenções, eu fui no banheiro, né? Fui no toalete lá e levaram um político, né? Para fazer eles não têm uma associação política, mas naquele caso era uma defesa que estava em prol da agricultura e a pessoa foi. Bom, como todo, né, político falou mais do que devia, né? Se extrapolou. Aí eu estava lá, né, com a porta fechada, aí eu vi o papo lá fora, né? Os caras vêm aqui, né? Fala. Nós gostamos do Dr. Haroldo, sabe por quê? Porque ele fala e a gente entende. Né? Ou seja, né, ele tem a linguagem, isso é importante também. Você tem a linguagem, né, do teu público, entre aspas, né? E ele tem a linguagem, então isso é muito importante. Esse é o grande líder, né? Aquele que fala e é entendido. Legal, daqui a pouco nós vamos fazer uma entrevista com você para a gente falar dos biografados. Tá bom. Vamos voltar a falar de você, que é melhor. Bom, e aí você faz essa jornada, está sempre, certamente, no meio aí, biografando alguém, olhando para alguém, olhando para esse mundo, e passa a entender muito de empresas, né? Porque cada uma dessas biografias por trás tem uma grande empresa, uma grande companhia, uma grande empregadora, né? E essa veia de voltar aí para a área administrativa nunca te seduziu mais? Você prefere só olhar o que as pessoas estão fazendo e transformar isso em história? Contar é mais fácil do que fazer, né? Com certeza, né? Dá menos trabalho. Mas você é um cara que não tem muito tempo ruim para trabalho, né? Como a gente disse, você começou recentemente esse canal para falar de biografias, você começou recentemente esse programa na Rádio TV Cultura. Como é que está seu momento? Então, Edson, se você me der 3 coisas para fazer, eu me embanano. Se você me der 30, né, ainda sobra tempo para mais umas 10. Eu sou meio assim, né? Eu gosto realmente de ter, né, de trabalhar com várias frentes e tudo mais. Como eu te falei, as biografias realmente são, né, o que eu amo fazer. Eu não chamo esse trabalho jamais, né? Porque graças a ela eu cheguei no Seu Mário, graças ao Seu Mário eu cheguei aqui, né? Eu tive o privilégio de conhecer você, de conviver com as pessoas. Então, por exemplo, são mais de 100 horas, como eu te falei, de entrevistas com biografado, né? Ou seja, eu me torno um confidente muito grande, né? Realmente chegando em pontos da emoção que eu acho que dificilmente, né, alguém chegou em relação àquela pessoa, né? Porque eu sou escolhido, isso para mim tem um peso muito grande. Não é que eu sou biógrafo, eu sou escolhido para ser a pessoa com quem vai abrir o coração. E, além disso, eu entrevisto mais 200, 300 pessoas, quantas forem necessárias para poder compor esse livro. Né? Não é só o biografado que conta a história. Então, tem vários olhares ali, né? Então, em relação a isso,
eu posso te dizer assim, que esse é um processo que me transformou muito. Por quê? Eu biografei varejista, industrial, educador, Esportista. né? Esportista, né? Agora, o meu livro mais recente é do Dr. Emílio Callas, né? Que é um dos principais incorporadores e construtores do Brasil, um homem também, gostaria muito que você o conhecesse. É da consultora... Callas. A Callas. Do grupo Callas, né? Um homem que faz apartamentos de 200 mil a 40 milhões. Né? Ele trabalha em todos os... Alguém compra um apartamento de 40 milhões? Ah, ainda compra. Ainda compra. Uma linha mais restrita, né? Mas ainda acho assim. Acho que alguns dos meus biografados estão morando lá que 40 milhões no apartamento dá para montar umas 30 farmácias. Dá para montar umas 30 farmácias. Tem mais negócio. Dá para voar, né? Prestador de serviço. Então, com cada um deles, eu aprendo muito. Por quê? O prestador de serviço, né, é tudo para ontem, ou para antes de ontem, não é para amanhã, né? É tudo rápido demais, né? Porque você está lá para resolver o problema de alguém, né? Que é no grupo Júlio Simões, né? O Simpar agora, né? Que é a maior logística rodoviária do Brasil, né? Você entrevistou, você fez a biografia do seu Júlio Simões? Isso, fiz. Hoje ele é o maior transportador, a maior empresa de transporte do Brasil. E se não tiver, acho que hoje tem a segunda maior rede de concessionárias do Brasil também, porque só perde talvez para a Caoa, né? Né? O Dr. Carlos Alberto, que faleceu, né, recentemente. Enfim, então você vê, é um ritmo violento. Aí eu vou entrevistar o Mr. Fisk, né? Mr. Fisk era engraçado, né? 9 horas, 8:50 ele entrava pra gente conversar. 11 horas tocava o sino lá, né? Que era a hora do almoço. Elias, agora é a hora do meu almoço. Ou seja, o professor, né? Regrado com horário, ainda tinha... Então, aí eu vou para a indústria. Né? Um engenheiro, né, de chão de fábrica, que também é tudo... Tem que ser tudo dentro de um sistema, que não pode, né? O doutor Afonso Reno da Sempre Toshiba e Sempre TCL, ou seja, um TV não pode sair diferente do outro, tem que sair idêntico. Aí eu vou para o varejo, né? Só tem louco, né? Só tem louco, varejo só tem louco. Só tem louco. Continua, tá? Não vai mudar muito, não. Varejista tem que ter... Nosso mundo é um mundo... a parte, cara. Tem que ser assim, né? Porque você está sempre ligado, sempre enxergando, sempre criando, né? É uma coisa linda, porque eu trago essa essência do varejo. Elias, a gente faz um programa aqui, principalmente para os jovens, para as pessoas que estão aqui começando uma jornada, o pessoal lá das nossas farmácias, e você já tem uma jornada, você já construiu uma carreira, você já está consolidado. Sim. O que mais que você imagina que se você... E você é um palestrante também, né? Acima de tudo, também um palestrante. Não sei, claro, provavelmente não nesse sentido de falar para jovens sobre carreira, mas se você tivesse que deixar aí um recado, aliás, já deixando um recado para a nossa galera, o que você diria, assim, que foi muito importante na construção da tua carreira? Então, Edson, vou te trazer exatamente o feedback que eu tenho das minhas palestras, né? Ao fim eu falo de todos os grandes empreendedores, das estratégias, né? E eu brinco, né, que no começo que eu não estou lá nem para falar de hard skills, nem soft skills, estou falando para falar, eu estou ali para contar algo, né, que eles têm, mas eles não valorizam, né? Que é biografia, que é a história de vida deles. Então, o maior, assim, a maior mensagem que eu tenho para deixar... E que eu percebo que no final as pessoas vêm falar comigo é o seguinte: eu estou infeliz com o que eu faço. Eu estou bem empregado, estou ganhando bem às vezes, né? Mas estou infeliz. Para mim, pular da cama de manhã é um fardo muito pesado, né? E quando eu conto essas transformações que eu tive, né, na carreira, em busca da felicidade, não é que eu sou louco, não é só que eu sou, né? O cara é xarope, não é isso. Eu fui porque eu estava infeliz, né? Eu estava vendo que aquilo era um fardo pesado para carregar. Vender zinco naquela situação era um fardo pesado. Cobrir uma Copa do Mundo, mas eu daria a vida para cobrir uma Copa do Mundo. Mas para mim, cobrir uma Copa do Mundo era um fardo pesado para carregar. E depois que eu lancei a primeira biografia e eu vi a transformação, né, que essas histórias provocam na vida das pessoas, eu não vou ser o novo Mário Gazin, mas eu vou ser o melhor Elias Awad que eu puder. Não tenha dúvida, conhecendo um pouco da história dele. Então eu vejo que as pessoas, aliás, isso já em nível de pesquisa e tudo mais, né? Em nível de 75% das pessoas são infelizes com o que fazem, Edson. Então, a mensagem que eu posso dizer é o seguinte:
né? Em especial para o jovem, não tenha medo de mudar. Ah, mas não tem mais. Né? Eu brigo com a minha esposa, que ela fala, mais, corta o mais da sua vida. Né? Se pensar no mais, você não faz nada, você não sai da cama. Né? Mas se chover, mais se isso, mais se aquilo. Né? Então, tenha coragem, né, de mudar. Se você está infeliz, né, e está vendo que aquele não é o teu caminho, vou te dar um exemplo. Quando eu saí do esporte, escrevi a minha primeira biografia, em 2003 eu lancei, do Samuel Klein. Foi bom, agora meu filho, né? Eu sou o biógrafo do Samuel Klein, agora eu arrebentei, agora esse telefone não vai parar de tocar. E eu fiquei lá, né? Aí tocou o telefone, alô? Oi, Elias, tudo bem? Aqui é da Record. Você não quer vir ser repórter esportivo? Meu Deus. Precisando de grana, né? Precisando trabalhar, produzir. Se eu falo sim, né? Eu estrago a minha, assim, o meu sonho, né? Então nessa hora de você dar um não pra você mesmo, né? Falei, não, obrigado. Aí tocar o telefone, alô, tudo bem? Oi, Elias da Band, você não quer voltar para ser... Meu Deus do céu, toca alguém aqui para fazer biografia, meu Deus. Então essa é uma hora também de provação, né? Porque você quer mudar, mas às vezes te puxa para que você não mude. Então não tenha medo de mudar agora. Não é mudar por mudar, né? Como eu falei para você, quando eu saí da Votorantim para ir para o esporte, eu estudei 99 esportes. Né? Eu me aprofundei e tudo mais. E quando eu fui fazer biografias, né, eu me especializei naquilo a fundo. Agora, eu não gosto de ler biografia. Eu não gosto, né? Porque eu não quero ser, né, influenciado por algum estilo, alguma coisa. Eu criei meu estilo próprio, né? Que é um lado romanceado e tudo mais. Que é uma novela, né? Você conta uma novela sobre alguém, né? Então isso é muito importante, né? Mas não tenha medo de mudar. Agora, não vai mudar, né? Só porque virou a chavinha, então se prepare para a mudança, né? Não vai mudar só porque virou moda, é porque querer virar, todo mundo virar youtuber, exatamente, né? Exatamente. Não tem jeito, meu Deus do céu, é complicado. Legal, Elias. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Obrigado. Você é muito mesmo, querido, tá? Você é muito especial. Parabéns pela tua história, viu? Obrigado. Parabéns pela E olha, sua eu vou história. melhorando a mão, viu? Não é pra contar a tua, eu tô melhorando a mão aí. Muito bom. Pessoal, então, esse é o nosso podcast, Pode Contar a Sua História. Queria só pedir para vocês, recomendar para vocês que vocês coloquem a gente como preferência nos canais de vocês, ative o sininho para que vocês olhem todas as nossas redes sociais. Eu tenho certeza que ao longo dessa temporada aqui que nós temos para falar do Pode Contar Sua História, tem muita novidade, muita compartilhamento de histórias sensacionais e eu espero vocês nos próximos episódios nossos. Um abraço e até a próxima.